Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nós estamos de volta com o programa Família e Companhia. Uma alegria estar de volta aí no seu televisor, no seu celular, no seu computador. Uma alegria poder estar aqui falando de coisas boas. Esse programa faz justamente isso, né? Quer divulgar coisas boas e não tem nada melhor do que família. Falar da família da gente, falar daquilo que faz bem para a sociedade, uma família organizada, uma família estruturada. E aqui no Família e Companhia, a gente fala a respeito de diversos aspectos que influenciam na vida da família e também tudo aquilo que acontece dentro de casa e acaba refletindo no mundo lá fora. Esse programa existe para isso, para valorizar e principalmente defender esta instituição natural que eu não tenho dúvida passa pela sua maior crise em toda a sua história. A gente nunca viu tanto combate à família, tantas leis e tanta coisa que é feita para acabar com esse núcleo que é a base, justamente a base da sociedade. A gente precisa falar muito a respeito disso e é por isso que esse programa vai para o ar, sempre aqui pelo Canal 18 para discutir essas coisas todas. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco, fazendo com que a família seja defendida, com que a família seja valorizada, com que a gente possa discutir e falar a respeito disso. Nosso abraço à família da Sossó Colchões, ao pessoal da Telhaço, pessoal da Dinâmica RH, uma alegria ter vocês conosco aqui. Se você também quer participar desse projeto, se você também quer estar aqui no Família e Companhia, entre em contato na nossa tela, todas as formas aí de interagir aqui com a nossa produção e falar com o Família e Companhia. Hoje nós temos um convidado bastante especial. Eu estou ao lado do deputado estadual Márcio Pacheco, do PPL, que nos dá alegria, nos brinda hoje com uma visita aqui no Família e Companhia para falar, é claro, deste trabalho que tem sido realizado na Assembleia Legislativa, para falar um pouco da sua história, um pouco da sua família, por que não? Para a gente falar a respeito de coisas boas. Tudo bem, Márcio? Uma alegria ter você com a gente. Imagina dele, tudo bem. A alegria com certeza é minha, especial mesmo, Dele. Especial é o programa que você faz, é o trabalho que você faz, são as pessoas que estão em casa nos acompanhando, eles são especiais. Nós somos alguém que busca também servir, que busca também ajudar outras pessoas a também fazerem o bem. Acho que isso é o que tem de mais valor na vida da gente, é pensar as pessoas, pensar o ser humano, e é isso que você faz no dia a dia, é isso que esse programa faz. Então, especial é esse momento, é esse programa, são as pessoas que nos acompanham, com certeza. Bom, a gente fala aqui de família e os fatores que influenciam na vida da família, e a política não há dúvida alguma, né? Há uma influência muito grande. A interação entre família e política a gente vê como extremamente importante. Você, alguém que defende família, alguém que tem esses valores, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conhece, pelo que você tem feito, e um político, né? Primeiro como vereador, presidente legislativo aqui de Cascavel e hoje como deputado estadual. Como é que é essa ligação? Como é que a família influencia aí na sua atividade como deputado hoje e influenciou como vereador, Márcio? Ele, veja bem, como pode alguém não defender a família? Como pode alguém ter essa coragem de não defender aquilo que tem de mais precioso na vida de todos nós? Nossa família é o bem maior que existe na nossa vida. Há uma música até que diz, né? Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse canto que é puro dom, que é alegria, que é vida, enfim. Mais ou menos isso que diz o canto. E a gente tem clara concepção de que sem a nossa família nós não podemos, veja bem, sem a nossa família nós não podemos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum que seja um reflexo, um sentido do que as pessoas buscam, da felicidade. Podem chegar muito longe, mas certamente não terão aquilo que há de mais precioso na vida de todos nós. O aconchego do seu lar, de chegar, de ter uma pessoa que você sabe que te ama, de você ter filhos que te abraçam, de você ter pessoas do teu lado que nos momentos de alegria e de sofrimento vão estar ali. Porque alguns só querem estar do teu lado nos momentos de alegria. Aliás, alguns não, muitos. A tua família vai estar do teu lado sempre. Então você pode conquistar todo o dinheiro do mundo, você pode conquistar todo o tesouro do mundo. Mas se você não tiver alguém que você sabe que te ama incondicionalmente em qualquer contexto, nada desse dinheiro poderá comprar. Em contrapartida,
Se você não tiver nada, mas tiver só a tua família, tenho certeza que o sorriso vai estar estampado no teu rosto, contrariando aqueles que pensam que é só o dinheiro que faz você sorrir. É um sorriso vazio. O sorriso com a família é um sorriso cheio, repleto de felicidade, de alegria. E é eles que nos sustentam, eles que nos dão amparo naqueles momentos, por exemplo, quando você está aflito, quando você está ansioso, quando você precisa tomar uma grande decisão. É nesse momento que você deve considerar, acima de tudo, o valor da família. E se a família dele, se a esposa, se os filhos disserem não é bom fazer isso, não faça isso. Não faça isso, porque com certeza isso não vai te trazer felicidade. Primeiro de tudo, ouça a tua esposa, o teu marido, ouça os teus filhos, para qualquer propósito que você queira fazer. Por quê? Porque não adianta nada você ganhar o que você busca se correr o mínimo risco de você perder o maior tesouro, o maior valor, que é a família da gente. Fala um pouquinho da família do Márcio Pacheco hoje pra gente. Você está casado, tem filhos? Eli, eu tenho a grata satisfação, na verdade a graça de Deus, de ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa na minha vida, que com certeza faz com que eu tenha condições de ser o que sou e que foi fundamental para eu ter conseguido alcançar o que alcançamos. Minha esposa, Silvana Pacheco, que está comigo já namorando há mais de 19 anos e está comigo casada já há mais de 14 anos. Eu tenho 38 anos, portanto, ela já está comigo mais da metade da minha vida. E com quem eu tenho também a grata satisfação, a honra, graças a Deus, de ter 2 filhos, o Rangel e a Mariana. Uma história muito bonita, não diferente das pessoas que decidem por ter uma bonita família, não diferente, mas uma vida que eu tenho que agradecer muito a Deus por ter sido escolhido por ela, que foi ela que me escolheu, para estar comigo. E ela, inclusive, me manipulou, viu, Deli? Só para contar um pouquinho dessa história, né? Porque ela que está ali nos acompanhando também ali, ela sabe da história, né? Lá em Ubiratã, isso em 1996, eu era carteiro lá. E aí a maneira que ela encontrava para me trazer para perto dela, quase todos os dias na casa dela, como que era? Ela escrevia uma carta para ela mesma. Eu, como não sabia, falei, mas todo dia, né, essa rua, como é que é o nome da rua? Munhoz da Rocha, Munhoz da Rocha, não, 429, se não me engano. Mas essa pessoa recebe carta, ele lembrou o número, viu? Lá tá você viu só? Eu não combinamos. Munhoz da Rocha, 429. Era muita carta mesmo. Eu ia falar, nossa, mas essa pessoa recebe carta, né? Mas aí ia lá, tá? E era a oportunidade, então, que ela tinha para estabelecer aí esse contato e tal. E foi a partir daí que a gente começou a se conhecer. E o nosso primeiro beijo foi no dia 23 de outubro, 23 de novembro, melhor dizendo, de 1996, lá na cidade de Ubiratã, no baile do Havaí. Que maravilha, que bela história, né? Que bela história. Inclusive, uma dica aí para o pessoal que está querendo namorar e tal. Mas tem que ser carteiro. Tem que ser o carteiro. Tem que ser carteiro. Márcio, a gente sabe que o político não bate cartão, né? Ele não tem lá um horário definido para trabalhar, né? Final de semana, feriado. As demandas acabam fazendo com que você tenha que estar, né, à disposição quase que em tempo integral. Como é que é isso? E aí, essa vida de família, essa vida em casa, como conciliar essas duas funções? Prioridade. Você tem que escolher ter prioridades na tua vida. O que é prioridade na tua vida? É o teu trabalho? Então você vai dar prioridade absoluta para o teu trabalho. A tua prioridade é ganhar dinheiro, então você vai dar prioridade absoluta para ganhar dinheiro. Se a tua prioridade é a tua família, acima de tudo, em primeiro lugar, tem que estar a tua família. É claro que é difícil demais você conseguir estabelecer essa relação que é muito tênue entre o que é mais importante num devido momento, ou você ir ao cinema num dia que teu filho quer ir contigo, mas naquele mesmo dia tem uma reunião que pode ser fundamental para você ter um sucesso naquilo que você busca. Como fazer essa escolha, né? Mas prioridade. Então, quando você sente, lógico, a família tem esse bom senso também de entender que você não pode estar com ela a todo momento. E, aliás, em muitos momentos você precisa estar longe dela para fazer aquilo que nós fazemos em conjunto. No meu caso, a política voltada para o bem comum, que quando se faz com isso, eu acho que chega muito próximo de uma espécie, como você falava antes, alguma coisa parecida com um sacerdócio, porque você abre mão de muitas coisas. Mas, em geral, eu abro mão de muitas coisas dentro da vida política
para estar junto da minha família, à noite, nos fins de semana. No domingo, em geral, ele vai ser quase impossível você me ver em algum lugar fazendo política. Não que a política não seja importante, é o que eu faço com prazer, é o que eu faço com maior orgulho na minha vida, fazer política, sinto prazer no que faço. Mas antes da política, não adianta nada eu me dedicar à política se eu perder a minha família. Eu vou perder o chão e eu não farei política bem feita para atender as pessoas que esperam por um trabalho decente, um trabalho reto, um trabalho que honre as pessoas, que honre a minha família primeiro de tudo. Então é uma questão de saber estabelecer, administrar isso é muito difícil, né? Você conseguir dar atenção para a tua família e ao mesmo tempo também não deixar a desejar a tanta demanda, a demanda assim sem fim. Política é demanda sem fim, todos os momentos, né? São tantas atividades ao mesmo tempo, é as pessoas que querem ter a tua visita, são os pré-candidatos, são os candidatos, são os vereadores que você tem que dar atenção, são projetos de lei, são reuniões, é partido político, é a imprensa, é toda uma gama de ações todos os dias, a todo momento, e a gente tem que estabelecer. Mas graças a Deus a gente tem conseguido conduzir isso com a sabedoria que vem do alto, e a gente tem conseguido dar a devida atenção à minha família e ao mesmo tempo temos conseguido, em um tempo muito breve, né, crescer também na política. A gente consegue, então, acho que temos conseguido até esse momento, graças a Deus, conciliar isso, não perder a minha família e ao mesmo tempo também dar a devida atenção à política. Ou seja, em política se fala muito de aliança, a primeira aliança em casa, então. Sem dúvida, primeira aliança fundamental. E dizer o que é muito difícil, Adeline. Quem tem coragem de dizer quem está em casa? Eu abro mão de qualquer coisa por causa da minha família. Porque se é o maior tesouro, como nós assim defendemos, então você tem que abrir mão de qualquer coisa por causa da tua família. Porque não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que compra. Então, é difícil você falar, não, se alguém te oferecer para você ir para Curitiba para ganhar 100 mil reais hoje. Mas, se houver a possibilidade mínima de você perder a tua família por alguma razão, e aí? Vai ganhar os 100 mil reais ou vai continuar ganhando 3 mil reais em Cascavel, mais perto da tua família? Quem tem coragem de abrir as mãos dos 100 mil reais? Ter coragem de abrir mão de qualquer coisa por causa da família. Isso é algo que você deve se questionar. Até que ponto a tua família tem a importância maior na tua vida? E eu digo, olhando nos olhos de quem está em casa, eu abro mão de qualquer coisa por causa da minha família. Qualquer coisa. Mesmo a candidatura à presidência da República hoje. Se houver nisso a menor possibilidade de colocar em risco a minha convivência familiar, eu abriria a mão sem nenhuma dúvida. Por isso que sempre antes de eu tomar qualquer decisão, que não sou mais eu, somos nós, já não será mais um, já não serão mais dois, mas apenas um. Então eu preciso obrigatoriamente do consentimento, do entendimento dela de que isso também não a contraria. Então antes de qualquer decisão, quando eu anuncio uma pré-candidatura, por exemplo, seja para vereador, para deputado, para presidente da Câmara, para prefeito, qualquer pré-candidatura que eu anuncie, antes disso vai ter tido o consentimento da minha esposa. E se ela disser, olha, eu entendo que deve ser melhor pensado, nós vamos pensar melhor. E se ela entender, olha, não é o momento, não será o momento. Será que lá na casa do Márcio Pacheco já discutiram uma pré-candidatura à prefeitura do município de Cascavel? A gente vai conversar sobre isso já, depois do nosso intervalo comercial. Um instantinho só, a gente já continua esse bom papo aqui com o deputado estadual do PPL. Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado e é por ela que venceremos no presente e no futuro.
O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calhas, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Nós voltamos com Família e Companhia, aqui pelo canal 18, falando de coisas boas, né? E falando em coisa boa, nós estamos aqui com o lançamento do livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Uma alegria que a gente está com esse livro aí já prestes a ser lançado, né? E aqui tem alguns telefones de contato, se você estiver interessado em adquirir esta obra. Falando um pouquinho sobre família, falando um pouquinho a respeito de como ela se torna realmente uma verdadeira fonte de motivação para superar todos os obstáculos que a gente tem pela frente. Esse aqui eu não vou dar para o Márcio não, porque eu já dei um livro desse aqui para o Márcio, né? Eu vou deixar isso aqui à tua disposição. Todos os programas eu estou presenteando os convidados, o Márcio recebeu antes. Inclusive já estou lendo. Está lendo já. Estou lendo. Né? Uma alegria para mim, já está lendo aqui, já estava me contando algumas coisas, compartilhando algumas coisas. Já cheguei na surpresa, tem uma surpresa aí dentro, né? Tem uma surpresa aqui. Eu já cheguei na surpresa. E a gente aborda diversos fatores e setores da sociedade que são impactados pela família, né? É o meu primeiro livro, estou muito feliz e quero partilhar com vocês essa alegria, né? A verdadeira fonte da motivação para superação, viu? Eu já vou colocar à disposição logo aí nas livrarias da cidade também, mas teremos em Cascavel um lançamento oficial, uma noite para que a gente possa realmente chamar todos os amigos e partilhar deste momento. Mas já comunicando, a verdadeira fonte da motivação para a superação já está à sua disposição. A sua motivação também? Uma grande obra em poucas páginas, né? E a leitura acessível, leitura fácil de compreensão, aprazível, grande prazer em ler, e uma obra que não cansa, né? Você pega ali numa pegada, numa viagem daqui para Curitiba, dentro do avião você consegue ler o livro do Edeli e consegue enriquecer-se muito. Então, fazer uma propaganda aqui para ele, porque o livro realmente é bom pelo que eu comecei a ler ali. Viu? Fonte de motivação, né? Essa coisa de acordar todos os dias, olhar para casa, olhar para a família e falar, vou lá, porque essa turma aqui merece, o impulso para realmente fazer aquilo que precisa. Isso acontece na tua casa também, Márcio? E mais do que pensar porque a família, porque eles merecem, né? Mas porque eles estão do teu lado dele. Então, quando a família, quando as pessoas que você ama estão do teu lado, você tem muito mais força, você tem motivação para fazer o que faz. Se tiver um problema na tua casa, esqueça que você vai conseguir fazer um bom trabalho no teu trabalho, porque você vai estar preocupado com aquilo. Então, cuidar primeiro dessa ferramenta fundamental para te manter motivado, para te manter entusiasmado, né? Então, cuidar desse bem precioso, porque se tiver um problema em casa, certamente o trabalho não se encaminhará bem. E a mesma coisa também, se você fica levando os problemas do trabalho para casa também, você vai estressar toda a tua família desnecessariamente. A família tem que saber das coisas boas que acontecem no trabalho. Quando acontece coisa boa, quando acontece, tenta administrar lá, quando é ruim, porque senão você está sofrendo e vai ter que, lógico, compartilhar uma angústia, uma situação é uma coisa. Agora tem pessoa que fica o dia todo dia, leva tudo o que acontece no trabalho para casa. Vamos dividir isso. Em casa você se diverte, você tem o entretenimento com a tua família e no teu trabalho você trabalha. Vamos separar as coisas, a menos quando seja importante levar coisas boas de um lugar para o outro, né? Olha, estudando família e conversando com família, pesquisando a respeito de família, o que eu tenho para denunciar através aqui desse canal é de que existem muitas correntes contrárias à família. Tem muita gente realmente determinada, motivada, financiada, tentando
destruir este bem precioso que nós temos. É por isso que a gente está nessa luta. E o fato de estar fazendo palestras, entrando em diversas instituições públicas, privadas, o que eu tenho visto, o que eu tenho testemunhado, é que as pessoas que lutam contra a família estão ocupando postos chaves dentro da sociedade, postos chaves dentro da política, postos chaves dentro de instituições públicas, para mexer através da educação, para mexer através da política, para conseguir realmente o seu intento, que é destruir a família. O contrário é preciso ser feito. Aqueles que defendem a família acabam não ocupando esses postos, acabam não indo para essa luta, acabam não estando lá onde deveriam estar. Nessa vida pública, Márcio, o que é que você tem encontrado, o que é que você tem visto dentro dessa engrenagem toda que a gente tem aí na sociedade e tendo que enfrentar, né, por defender a família? Eli, a omissão dos bons é o sucesso dos maus. Então, às vezes, a pessoa que está em casa fica fantasiando coisas, né? Mas na política, por exemplo, só existem pessoas que não prestam e eu não quero nem saber de política. É muito bem, pois então só vai continuar existindo pessoas que não prestam. Porque se você que está em casa e presta, é uma pessoa do bem, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa decente, não quer se envolver, como é que nós vamos mudar? A mesma coisa em relação às pessoas que entendem a importância do valor que devemos dar à nossa família, mas ficam omissas diante das situações de entidades, de espaços que podem e devem ocupar para defender o nosso bem precioso e não o fazem. E naturalmente as pessoas que têm interesses diferentes desses que nós temos em todos os sentidos, em defender a família, em defender a coisa certa, em defender a política do bem, a política voltada para o bem comum, sempre que você que está em casa, que sabe da importância disso, mas não ocupa espaços, certamente esse espaço vai ser ocupado por alguém. E esse alguém vai acabar tendo o poder de decidir coisas que, se você estivesse lá, poderia ser totalmente diferente. E essa foi a principal motivação que me fez entrar na política. Acreditar que nós só mudaremos esse cenário com o envolvimento e a participação efetiva de pessoas de bem no cenário político, para defender a família e para defender outras coisas mais tantas nessa vergonha, nesse absurdo que está acontecendo no Brasil. Um Brasil mergulhado na inversão de valores, um Brasil mergulhado na corrupção, um Brasil mergulhado em coisas que nos envergonham a todo dia, que nos entristecem, que nos deixam angustiados. Isso vai mudar quando? Quando nós, pessoas de bem, quisermos de fato nos envolvermos na política e em outras situações tantas, né, que também são importantes. A presidência de uma entidade, de um sindicato, de um conselho, tudo isso está esperando por você que está em casa, e às vezes a gente fica com o braço cruzado, só reclamando do que os políticos decidem, só reclamando do que estão fazendo contra a nossa família, mas o que nós fazemos de fato para defender isso. Então a importância desse envolvimento dele, fazer a nossa parte, ela é determinante para mudar o cenário que às vezes deixa a gente tão entristecido. O Poder Legislativo tem sido buscado, né, por quem luta contra a família, para que se aprovem leis, para que se consiga, na marra, né, se discutir aborto, se discutir ideologia de gênero, se mexer com a cabeça das crianças, mexer com essa estrutura realmente de família. Você tem visto esse embate? Você tem sentido esse embate na sua atividade como vereador e hoje como deputado? No dia a dia dele. E hoje você dizer que por exemplo, contra o aborto, como nós somos, meu Deus, você encontra um monte de inimigos, de pessoas que querem argumentar um argumento falso, um argumento vazio, para justificar o injustificável e o imperdoável, né? Porque não existe você praticar o aborto, ou você incentivar, ou você motivar, ou você permitir, ou você realizar. Não existe você dizer que esse é um direito do teu corpo. Teu corpo, sim, mas ali tem um outro corpo, que não pertence à mulher, né? Ela decidiu, ela não tem o direito de tirar a vida de um ser humano. É um ser humano que está ali, que se tiver um pouco mais de tempo, será um ser humano como nós somos. Como ele é, como eu sou, como você é, que está em casa, e que se, por alguma razão, alguém tivesse decidido, né, também ceifar a vida nossa, nós não estaríamos aqui, você não estaria aí. Então, quer dizer, é um argumento que não se sustenta, jamais vai se sustentar.
Então, e quando você fala isso no meio político, quando você defende isso, você é taxado de careta, você é taxado de antiquado, você é taxado de conservador. Não tem nada de conservador. Isso é ciência, isso é avaliação técnica, e aí eles falam que você... porque porque é muito religioso. Isso não tem. A religião, cada um tem a sua religião. Isso é uma coisa lógica, isso é uma coisa quase que matemática, só não é matemática porque é humana, tão humana que tem vida, né? E vida que se não for ceifada será um ser humano. Então essas questões estão no nosso dia a dia dele, e a gente faz por onde contra-argumentar essas tantas tentativas de desestabilizar a família, de inverter valores, de tentar vender aquilo que não se sustenta como se fosse o correto, né? Dentro dessas questões tantas que você está falando, inclusive. Você falava de ocupar espaços, de ir para a política, de estar lá, né? Fazer parte dessa engrenagem. Hoje há uma dificuldade, né, da classe política com relação à credibilidade. A gente tem vivido uma onda de escândalos sem precedentes, e o eleitor parece que se afasta, o cidadão parece que se afasta, não quer se envolver com a política. Como é que é ser político num momento como esse, né? Como enfrentar uma onda como essa, quando lá fora muita gente acaba generalizando, colocando todos os políticos numa vala comum? É ter que ter a sabedoria e a coragem, dele, de saber que em todo lugar que você estiver, você vai ser olhado como se bandido fosse. Sendo bandido ou não sendo bandido. Estar na política é bandido. É lamentável isso. É digamos assim, um discurso que tem se construído sempre de desprestígio da política, como se isso fosse resolver o problema. Como taxam todos como se todos fossem iguais. E não são iguais. Em nenhum lugar, em nenhuma entidade. Em todas as entidades, em todas as instituições, existem pessoas que não prestam. Mas em todas as entidades, instituições, existem pessoas que prestam, em todas elas. E as pessoas generalizam de maneira muito banal, muito simples. Então, como que eu faço para ser, às vezes, aceito no ambiente? Eu tenho que chegar e começar a me apresentar, até as pessoas se convencerem de que pode ser que esse não seja igual. Até então, a primeira impressão é, olha, está na política, então é bandido. Apesar de eu ser policial federal, né? Mas as pessoas, quando não sabem, primeira rotulação é político, é bandido. E não, é justamente o papel inverso que nós temos que fazer. Nós temos que nos envolver, temos que acreditar que existem, e existem sim, pessoas sérias, pessoas comprometidas com o bem comum, tentando mudar isso, mas às vezes não encontram um amparo da própria sociedade, que se omite, que não apoia, que recrimina, né, que crucifica, que julga sem conhecer, que não estuda, e muitas pessoas que julgam e julgam severamente fariam pior do que os que estão hoje na política e fazem coisas erradas. Porque são pessoas que não fazem porque não têm oportunidade de fazer. Sempre digo, a pessoa só tem condições de dizer que é honesto depois que uma oportunidade generosa foi apresentada a ela, sem ninguém saber, e ela teve a coragem de dizer não. Porque fora disso, todos dizem que são honestos na frente de todo mundo. Agora, quando que a pessoa, no bastidor, recebe uma proposta indecente e naquele momento tem coragem de dizer não, a partir desse momento a pessoa pode começar a acreditar que de fato ela tem condições de dizer, olha, eu tento viver a minha vida com retidão. Então, é uma situação muito difícil, a gente enfrenta, mas tem que enfrentar, né? Nada é fácil para ninguém. Nosso maior inspirador, né? Jesus, né? Que foi a pessoa que não pecou, que foi a pessoa que nos inspirou, que fazia o bem sem olhar a quem, e foi simplesmente crucificado literalmente. Então a gente também tem que se inspirar um pouco nisso, tem que aguentar as pancadas e tem que tocar em frente acreditando que a gente pode sim fazer alguma coisa diferente. E vamos fazer junto com outras pessoas boas, tantas que também acreditam nisso e que se unem a gente. As pessoas falam na rua, olha, depois que se elege tem que fazer parte do sistema, tem que entrar nos esquemas, tem que fazer parte das panelinhas. Você foi eleito vereador em Cascavel, presidente da Câmara, e teve algumas experiências bastante interessantes, né? Principalmente nesse sentido de moralização. Para quem não é de Cascavel, está nos acompanhando aí pela internet, né? O Márcio Pacheco ganhou aqui um apelido de xerife, essa coisa de policial federal, e o trabalho que foi desenvolvido na Câmara acabou te colocando assim nessa posição, né? De combate à corrupção, de fazer com que as coisas fossem diferentes, com que as coisas
não ficassem ali nas panelas ou nos acordos de bastidores. Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu ali dentro do Legislativo Cascavelense? Tem uma música do Legião Urbana dele que se chama Mais do Mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo é o que muitas pessoas se propõem a ser. Mais do mesmo. Nós entramos com a proposta de não ser mais do mesmo. E para não ser mais do mesmo, você tem que enfrentar. Você tem que ter coragem de falar coisas que outras pessoas não têm coragem de dizer. Não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E às vezes isso desagrada muitas pessoas. E quando você entra com esse perfil, você contraria interesses. Você enfrenta pessoas que estão acostumadas a se dar bem a qualquer custo. Qualquer custo, literalmente. E quando você diz não, isso não é certo, eu não concordo com isso, você passa a ser inimigo e acaba sendo também agredido, né, por pessoas que mentem, por pessoas que agridem, que contam histórias, que falam coisas que aconteceram e muitas coisas que não aconteceram para desconstruir, para prejudicar a gente. Mas mesmo nesse cenário de desconstrução que os nossos adversários às vezes tentam construir do nosso nome, graças a Deus a nossa carreira Cascavel já é muito comum, né? As pessoas dizerem que a nossa carreira é uma carreira meteórica, né? Imagina, eu entrei em 2012, nunca fui candidato a nada, nunca fui envolvido com nenhum partido político e de repente me elejo em 2012, simplesmente coloquei meu nome à disposição, não gastei praticamente nada na minha campanha, colocamos nosso nome à disposição e fui eleito com 1.412 votos. Já na primeira, 2012 vereador, em 2013, no dia 2 de janeiro, me torno presidente da Câmara de Cascavel. Fizemos um monte de alterações, não vou ficar falando aqui para não cansar o nosso querido espectador que está nos acompanhando, mas você acompanhou o nosso trabalho ali, remodelamos realmente a imagem da Câmara, né? Demos absoluta transparência, reformulamos valores de salários, cargos, tantas coisas que fizemos boas que foi determinante, sem nenhuma dúvida, para que apenas um ano e meio depois, em 2014, né? 2012 vereador, 2013 presidente da Câmara, 2014 viesse a me eleger deputado estadual do Paraná. É um dos 54 nomes que hoje também fazem parte aí, que é o meu nome, graças a Deus. Sou muito feliz com isso. Então, é o trabalho dele, é a ação, é a postura. Porque o discurso é muito fácil. O falar bem não é difícil. Basta treinar, basta contratar alguém que saiba te ensinar a falar. Basta fazer algumas leituras. Agora, as ações arrastam, né? E a gente tem mostrado ações, mostrado postura firme, não de oposição, mas muito menos de subserviência a qualquer pessoa que está hoje no poder e que quer colocar espora na gente. Não, que não. Não entrei na política para isso. Não preciso estar aqui. Sou policial federal já há 8 anos. Então, em qualquer cenário, eu tenho essa segurança e por isso que a gente tem essa condição de fazer coisas e falar coisas que às vezes que agrada, felizmente, a muitos cidadãos cascavelenses, cidadãos paranaenses, mas que, é claro, desagrada também uma turma que não está na política para fazer o que nós queremos e devemos fazer. A Assembleia Legislativa está dando para fazer o mesmo trabalho, ter a mesma atuação que tinha aqui dentro da Câmara de Vereadores? Não, incomparavelmente é muito distante a realidade, né, dele. Aqui eu era o presidente da Câmara, né, a pessoa que tem o comando, que é uma espécie de poder executivo dentro da Câmara. Então você tem condições de gerir o dinheiro público, né, a austeridade que nós fizemos, enfim, todo o trabalho sério, trabalho muito bom, que acredito que teve a comprovação disso foi a aprovação do nosso nome para deputado estadual com 1 ano e meio de vida política, como eu disse a você. E na Assembleia é um cenário totalmente diferente. Aqui são 21 vereadores, então aqui, né, e eu era um vereador presidente da Câmara. Lá eu sou apenas um deputado de um total de 54 deputados, que ainda, naturalmente, por conta das posturas, como é que eu posso dizer, equivocadas, para ser elegante, né, do governador, nós temos nos posicionado sempre, na maioria das vezes, contra os seus projetos, porque os seus projetos não são bons para o povo do Paraná. São bons para ele, para o governador ou para algumas pessoas. E por isso, naturalmente, nós somos também preteridos dentro da administração pública, não conseguimos espaço, mas a nossa voz, o nosso grito, o nosso enfrentamento a isso também, eu acho que às vezes, em muitos casos, acaba sendo mais responsável por nós conseguirmos algumas conquistas, até mesmo do que a subserviência de alguns, que são os que anunciam as obras. As obras que só aconteceram porque nós fomos lá na tribuna e tivemos a coragem de dizer que o governador não fez e que deveria fazer. Então é incomparável, né? Mas nós estamos lá, para concluir, trabalhando.
que é o que as pessoas esperam do seu representante acima de tudo. Que elas tenham postura, que elas representem, que nós políticos, que nós tenhamos postura firme, que nós representemos quem nos elegeu e que acima de tudo nós trabalhemos. Trabalhemos muito, mas trabalhar voltado para atender o bem comum. E isso nós temos feito, num cenário diferente. Se estivesse como vereador, estaria dando o melhor de mim. Se estivesse como presidente da Câmara, estaria dando o melhor de mim. Estou como deputado, dou o melhor de mim. E em qualquer outro cenário que nós tivermos, sempre certamente daremos o melhor de nós. Uma frase que eu escuto muito na política, principalmente nessas épocas eleitorais, é: olha, ninguém é candidato de si mesmo. Tem que haver um chamado para que comece a estudar uma candidatura ou não, né? E a gente tem visto algumas pesquisas, e pesquisas sérias, chamando o Márcio Pacheco para uma nova missão, para a Prefeitura de Cascavel. Tem aí pesquisas, talvez até por conta, né, dessa onda de corrupção e tantas coisas que têm acontecido nesse país, a busca por nomes, a busca por alguém que venha realmente fazer uma diferença. Você tem ouvido esse chamado? Você tem olhado essas pesquisas? Tem discutido isso em casa? Foi a pergunta que a gente deixou aqui no final do último bloco, né? Tem estudado e pensado nessa possibilidade de assumir uma candidatura à Prefeitura de Cascavel, colocar o seu nome à disposição? Edeli, na verdade, assim, eu acho que tem um pouco de relação com isso que você disse. Um chamamento com uma esperança de mudança, de um trabalho que seja voltado para atender realmente os interesses de Cascavel, não os interesses de alguns. E acho que essa relação estreita que as pessoas fazem com o fato de eu ser policial federal, o fato de a Polícia Federal estar fazendo um trabalho bonito no Brasil, um trabalho bonito no Brasil, que na verdade em muitos casos envergonha o Brasil, né, a consequência disso, prisão de senador dentro do Congresso, prisão de pessoas que estiveram no comando e que estão no comando do Brasil hoje, uma verdadeira vergonha. E acho que também por conta desse nosso trabalho, dessa nossa postura, né, eu me coloquei à disposição, Edeli, quando fui candidato a vereador, um pouco mais, eu acho que é uma obrigação minha como cidadão, que penso que posso fazer alguma coisa melhor, me omitir, não seria certo. Então, uma obrigação minha, falei, eu vou colocar meu nome à disposição, se a população me aprovar, vou ser vereador. Tanto é que aquela proposta, né, nós abrimos mão do salário de vereador, recebi tão somente o meu salário de policial federal, trabalhei com muita dignidade, muita honra em relação a isso, fui eleito vereador. A partir daquilo começou a haver um chamamento ali. Não se coloca, não é possível se colocar a deputado e a candidato a deputado com o resultado que nós tivemos com apenas 1 ano e meio de vida política. Isso é histórico, a primeira vez que aconteceu em Cascavel. E isso foi por quê? Porque as pessoas nos chamaram, entenderam que nós já tínhamos condições de desempenhar um mandato de deputado, melhor do que apenas como vereador, sem nenhum demérito a vereador, que também tem a sua importância, desde que faça a coisa certa, que honre os votos, que represente bem quem o elegeu. E a gente teve essa eleição. E agora, como você muito bem disse, há números impressionantes em Cascavel que indicam um chamamento muito forte do nosso nome para a gente colocar o nome à disposição. E é aquele discurso, né? O cara se elegeu vereador, aí não cumpriu o mandato, se elegeu deputado, agora não vai... Eu não cumpri o mandato de vereador porque fui eleito com 1.412 votos para vereador e teve 25 mil pessoas que entenderam que eu deveria ser deputado do Estado do Paraná. Se entendessem que eu deveria cumprir o mandato de vereador, não teriam votado em mim, e uma diferença democrática, né? 1.412 pessoas gostariam que eu fosse vereador, 25 mil pessoas, só em Cascavel, próximo de 19 mil pessoas entenderam que eu deveria ser deputado. Hoje estou como deputado. Colocar o nome à disposição não significa abandonar nada, é simplesmente ter justamente a legitimidade, exercer a democracia, colocar o nome à disposição e falar, olha, quem entende que a gente tem condições de administrar o município de Cascavel, né? Tem a possibilidade de votar no nosso nome. Quem entende que não, deve cumprir o mandato de deputado. Só não votar, para prefeito, que você naturalmente continua como deputado. Então não se abandona o mandato. Simplesmente exerce-se a democracia. 1.412 votos para vereador, 25 mil votos para deputado. Para ser prefeito de Cascavel, próximo de 70, 80 mil pessoas precisam dizer isso, que você deve ser o prefeito de Cascavel. Então, com essa conjuntura e com essa avaliação, com essa visão, Edeli, é claro que está se encaminhando, sim, uma possibilidade real de nós disputarmos as eleições de Cascavel, sob pena de a gente não colocar o nome à disposição, porque para mim é muito confortável continuar como deputado. Muito mais confortável, inclusive, do que ser prefeito numa cidade do Porto de Cascavel, né? Mas é claro que a gente fazer isso é o quê? É um pouco ficar numa zona de conforto,
ter um certo sentimento de covardia, de não ter coragem de colocar o nome à disposição, e a decepção dessas tantas pessoas que gostariam de ver a gente disputando as eleições e não terem essa opção para votar, para escolher, se for o caso, isso, claro que tem um peso significativo. Mas é claro que isso ainda está em construção, dele. Construção por quê? Que nem você disse, não tem como você ser candidato de si mesmo. Nunca entrei na política para ser candidato político de mim mesmo. Então tem que construir com as pessoas, com os amigos. Na minha família já dialoguei, naturalmente, respondendo a tua pergunta, que foi a principal, né? E para minha alegria, a minha família entende que, se for construído isso, se é para atender a um chamamento sério das pessoas, muitas que querem, não há óbice por parte da minha família, compreendem isso, até porque minha família fica aqui e eu toda semana tenho que deixá-la sozinha, pelo menos por 3 dias. Vou toda segunda para Curitiba e volto toda quarta. Então, numa situação dessa, claro que até isso seria bom para a família, né? Porque a gente estaria aqui todos os dias. Mas está nas mãos de Deus e certamente as pessoas que estão do nosso lado, que estão dialogando, os bons empresários, os bons professores, os bons trabalhadores de qualquer segmento, os bons agricultores, enfim, a nossa equipe, pessoas tão sérias, tão importantes, né? Os bons jornalistas, todo o segmento está dialogando com a gente e nós todos conjuntamente vamos avaliar se essa possibilidade ela deve de fato se implementar, discutir a viabilidade, discutir um bom projeto para Cascavel que seja sério, que seja coletivo, que seja democrático e voltado para todos. Então, a gente sabe que essas conversas de bastidores acabam ocorrendo, né? As pessoas já estão procurando, já estão trazendo ideias, já estão trazendo apoio, partidos têm se aproximado do seu para firmar alianças. Como é que está essa... Olha, felizmente nós temos tido, como você disse, né? Eu fico sempre, às vezes, mantendo, né, uma segurança, para não dizer, mas hoje o cenário em Cascavel dele é maravilhoso, né? Hoje o acolhimento, o chamamento, o entendimento das pessoas de que o nosso nome deve sim estar à disposição, para quê? Para que as pessoas tenham uma opção a mais. Porque existem pessoas que são simpáticas à candidatura do candidato X, do candidato tal, né? Mas tem pessoas que não gostam de outras opções. E, por conta disso, ter uma opção a mais é uma boa razão, né, para incentivar a gente. É claro que nesse cenário, onde o nome da gente aparece bem em pesquisas, onde as pessoas estão dialogando no dia a dia nas ruas, estão entendendo que de fato a gente deve disputar, é claro que os partidos já começam a se aproximar e nós temos tido um diálogo muito bom e muito importante com bons partidos que querem de fato também a mudança para melhor na cidade de Cascavel. E pessoas têm se aproximado. Hoje temos, né, um número de pré-candidatos a vereador, por exemplo, dentro do nosso partido, ele é simplesmente impressionante. Partidos que estão se aproximando para fortalecer, e aí sim, construída essa robustez, né, essa consistência de uma candidatura, aí sim, fazer um anúncio não para negociar candidatura, não para fazer politicagem barato como muitos fazem. Olha, eu sou pré-candidato, só para negociar na hora, lá no final, quando realmente se fecham as coligações. Não, temos que ter palavra, temos que ter honra no que dizemos. Então, a partir do momento que chegarmos ao entendimento com essa construção consistente, sustentada por muitas pessoas e por partidos, aí sim, um anúncio com certeza, com a certeza de que de fato é um anúncio sério e não é um anúncio só para fazer politicagem, só para fazer política com P minúsculo. Com a mesma postura dentro do Executivo. Sempre. A pergunta o que Cascavel teria a ganhar com um xerife, um policial federal lá, ocupando o cargo máximo de Cascavel? Eu acho que o trabalho voltado para a investigação das coisas erradas que eventualmente estejam sendo feitas ou que tenham sido feitas, compete prioritariamente à polícia e ao Ministério Público. As pessoas elegem um prefeito para administrar a cidade de Cascavel. Então essa figura, é claro, do xerife, do policial federal, vai existir sempre porque eu sou policial federal e a gente tem essa conduta. Mas, acima de tudo, se estamos na política, é para fazer política, para pensar na vida das pessoas, para pensar Cascavel para frente e não para trás, né? Porque às vezes você fica criando um cenário de só ficar, como eu digo sempre, desenterrando o defunto, né? Desenterrando o defunto que não cheira bem para ninguém. Agora, é claro, o Ministério Público tem o seu papel. A gente tem que atender às demandas do Ministério Público com toda a presteza, inclusive que nós fizemos na Câmara Municipal. Mas uma administração do Porto de Cascavel, você administra para todos e pensando para frente, né?
você avaliar o cenário, não fazer promessa que não se pode cumprir, não fazer um plano de governo que depois só cheio de promessas mirabolantes que não são execuíveis. Então pensar isso de maneira séria, pensar isso de maneira responsável, conversar com pessoas que entendem, né, tantas áreas dele. Mas o que o Pacheco, por exemplo, entende do meio ambiente? Irmão, tanto quanto você que está em casa, que eu sou policial federal. Agora, com certeza, do nosso lado, existem pessoas qualificadíssimas para pensar o meio ambiente, para pensar o esporte, para pensar e gerir com capacidade técnica depois numa gestão. Então existem pessoas que vão ocupar esses espaços, né, numa decisão nossa de disputar as eleições e, se for da vontade do povo, né, se for da graça de Deus acontecer, pessoas que vão certamente ter essa qualificação técnica que é o que o povo espera. Não espera esse jogo político de que quem ocupa as secretarias são aqueles que mais apoiaram, são aqueles que politicamente são mais convenientes. Não, não é isso. É fazer uma escolha séria com pessoas qualificadas para administrar e administrar bem, voltada sempre para o bem comum, voltada sempre para o cidadão que está em casa. Márcio Pacheco, deputado estadual, conosco hoje aqui no Família e Companhia, falando um pouquinho a respeito de família, falando um pouquinho a respeito de política, e essas coisas têm muito a ver, elas estão interligadas. A nossa sociedade, né, nasce primeiro lá, dentro de um lar, né, e as crianças que estão engatinhando hoje aí nos tapetes, nos acompanhando, estarão ocupando cargos políticos amanhã, estarão aí sendo empresários, ocupando aí o seu espaço dentro da sociedade. A gente precisa pensar no futuro, a Cascavel do futuro, o Oeste do futuro, o país do futuro, pensando nas coisas para a família. Márcio, obrigado pela tua presença aqui, uma boa caminhada, a gente vai continuar acompanhando e trazendo aí as informações aqui para o nosso telespectador. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra, né, estar aqui dialogando com tantas pessoas que têm certamente a mesma visão, que senão não assiste o programa. Se tem visões diferentes, não assiste o programa. Então quem está assistindo certamente são pessoas que estão alinhadas com a nossa maneira de pensar a sociedade, de pensar a política, né? E é uma grata satisfação ter a tua amizade dele, saber da tua família, uma família abençoada também, né? De toda a equipe do programa que nos acolhe tão bem, especialmente a você que está em casa, né? Que Deus abençoe, que você tenha uma família abençoada, saiba dar o valor devido a ela, porque ela tem muito valor, né? E a gente vamos em frente, né? Ele colocar sempre o nosso futuro nas mãos de Deus, fazer a nossa parte hoje, né? E vamos lutando. É isso que nós estamos aqui. Obrigado, Brino. Um forte abraço. Muito obrigado. Olha, a gente volta no próximo programa falando de família, falando de coisas boas aqui no Canal 18 com Família e Companhia. Agradecimentos mesmo de coração à família Sassó Colchões, à Dinâmica RH, Telhaço, né? O José, a Vera, o nosso forte abraço a vocês. Gente que está aqui apoiando essa ideia, apoiando esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa que pretende, né, fazer com que você também pense aí na sua casa, ou faça a pergunta todos os dias, e a família como vai, né? Questione, melhore a tua casa para que a gente possa melhorar este mundo. Lá em casa a gente tem um lema, viu, Márcio? É fazer gente melhor do que a gente, né? Criar pessoas melhores, colocar pessoas melhores nesse mundo. E eu tenho certeza que se mais gente pensar assim, rapidinho, poucas gerações aí, a gente dá jeito nesse Brasil, a gente dá jeito nesse mundo. Obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. A gente volta a se falar no próximo programa. Até mais.